Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 628. Livro dos Médiuns, capítulo 17, Mudança de caligrafia. A questão é 219, mas nós vamos dar sequência do meio em diante. Porque no vídeo anterior esse tema não deu para terminar. Então Kardec aqui ele diz assim, a mudança da caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos. Então é sabido que a mudança de caligrafia ela só ocorre através do médium mecânico e semimecânico, justamente pelo fato daquilo que o espírito escreve, principalmente o médium mecânico, não passa nada pelo cérebro, não passa nada pela mente do médium. Então é natural, por exemplo, você conhece muito bem a caligrafia de um ente querido teu. É natural que quando esse ente querido encontra um médium mecânico, ele vai escrever com a caligrafia que ele tinha aqui no corpo físico. Não muda nada. O semimecânico, por que semimecânico? 50% o médium tem ali, ele comanda, e 50% o espírito age da mesma forma. Então, o espírito transmite 50% ao médium. Então, o médium, como é uma pessoa disciplinada, por isso que precisa ter conhecimento da doutrina. O médium disciplinado, ele se entrega àquele manifestante, já que o conhecimento que ele possui lhe garante autenticidade, veracidade. Ele sabe que não está sendo mistificado ali. Por que ele sabe? Porque ele é detentor de conhecimento. Então, o que te leva a saber se o espírito é um charlatão, é um mistificador, um impostor, é o conhecimento. Por isso que Kardec, no princípio do Livro dos Médiuns, ele nos recomenda iniciar na doutrina dos espíritos pela teoria. Porque aquele que começa pela prática, ele se perde. Então, eu conversando com um amigo meu, que é o professor Pochete, da cidade de Franca, por incrível que pareça, a nossa forma de pensar é idêntica. Eu acredito que se pegar o cérebro do Pochete e pôr na minha cabeça, no meu crânio, e se pegar o meu cérebro e colocar no crânio do Pochete, que é o professor Pochete, nós conseguimos viver muito bem. Porque 1000% do que ele pensa é o que eu penso. 1000% do que eu penso é o que ele pensa. Principalmente tratando-se do pseudo-espírita. Conversávamos a respeito disso há um certo tempo.
E ele ainda me disse, lamentavelmente, Luiz Antônio, os espíritas, verdadeiramente espírita, termo que nós usamos aqui, são muito omissos, porque sabe que estão mistificando e não fazem nada. Não bota a boca no trombone. Depois são mistificados, são enganados. Culpado é Bezerra de Menezes, culpado é o professor Eurípides Barçanufo. E depois que eles cansam de culpar esses seres, eles culpam Jesus e culpam Deus, mas nunca são capazes de olhar para si próprios. E ele ainda me disse algo muito interessante. Ele ainda me disse assim, ele bateu em meus ombros, em meu ombro direito, e me disse: meu amigo, se você e eu falharmos, é porque as obras de Kardec são falsas. Olha o que ele me disse. Se você e eu falharmos, é porque as obras de Kardec são falsas. Mas, professor, como assim? Como assim? Você não entendeu? Eu havia entendido, sim. Mas eu queria... Sabe quando você está com sede e que você sabe que à sua frente há uma mina de água fresca, que você pode se entregar àquela mina? Eu novamente não interroguei, mas como assim, professor? Ele falou, porque nós nos esforçamos além. Você em São Sebastião do Paraíso e eu aqui em Franca. Então, se você falhar, se eu falhar, é porque as obras de Kardec são falhas. A falha está nela. Porque não tem como ser mais verdadeiro do que você, do que eu. Não tem como amar mais as 5 obras de Kardec como você ama, como eu amo. Eu achei que ele estava exagerando, mas ele, discípulo de Tomás Novelino, 40 anos discípulo de Tomás Novelino, Tomás Novelino, aluno do professor Eurípides Barçanufo, de 1904 a 1918. Então eu vou falar o quê? Me deu um nó na garganta. Então, por isso que a gente recebe pancada, né? Mas para as luxações existe um unguento. Jesus passou por tanta coisa sem merecer. Não podemos dar o luxo de recuar. Recuar não. Nós temos o direito de sentar. Mas de jogar a toalha não. Então, é preciso entender. Então, o médio semimecânico, mas você está dizendo isso, tem a ver com o que nós acabamos de ler aqui.
O médium semimecânico, quando ele estuda, ele não é mistificado. Agora, observa para você ver. Porque nele é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito, o médium mecânico. O que isso também ocorre com o médium semimecânico, mas apenas 50%, mas depois que o espírito impulsiona a mão do médium, é óbvio, a veracidade, a autenticidade ali é que fala mais alto. O mesmo já não sucede com os médios puramente intuitivos. Olha só para você ver. Visto que, neste caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida como nas circunstâncias ordinárias. Então, diferente ocorre com o médium intuitivo e inspirado. São tantos nomes, né? Uma hora essa cabeça vai fundir. Mas ela vai fundir falando a verdade. Doa quem doer. Eu não estou aqui por seres. Eu estou pelos seres, não por seres. Jesus sabendo é o que importa. Então, a situação do médium intuitivo e inspirado é muito complicado. O médium intuitivo, o médium inspirado, ele precisa estudar muito a doutrina dos espíritos. Ele precisa mudar de hábito, de comportamento, de atitude, de moral. Ser uma pessoa humilde, resignada, ter paciência. Entender que tempestade nenhuma dura para sempre. Tudo passa. O mais importante é que no final vem a bonança. Mas só consegue reconhecer no final da tempestade a bonança aquele que em meio à tempestade agiu com dignidade, com paciência. Aquele que não, a bonança, a tempestade vai embora, a bonança vem e ele não percebe. E depois, Deus é que é o culpado. Então, o aliado assessor do médium inspirado e intuitivo 100% é o conhecimento. É aquilo que ele amealha na doutrina dos espíritos. É a seriedade, é a responsabilidade, é o amor pelo que faz. É a entrega absoluta. É a entrega total. Porque nós temos que entender que nós, espíritas, a nós foi confiado o título de guardiões da doutrina dos espíritos. Por aí se vê que a nossa responsabilidade não é pequena. Como disse, nós temos o direito de sentar. Mas de jogar toalha não. Por que não? Porque nós temos conhecimento. E aquele que mais conhecimento tem, muito mais lhe é cobrado. Ou muito mais lhe será cobrado. Agora a gente entende que nós nos encontramos no corpo físico.
E que jogar toalha é um processo natural na evolução. Felizes aqueles que não jogam a toalha. Felizes os que não jogam a toalha. Então, o médium intuitivo, o médium inspirado, ele tem que estudar bastante. Porque se a responsabilidade do médium mecânico e do semimecânico é grande, a do médium intuitivo e inspirado é 1000 vezes maior a responsabilidade dele. Por quê? Por que ele tem que estudar muito? Porque o estudo lhe garante um atributo que se chama disciplina. E mediante a disciplina, ele consegue o discernimento. Ele consegue separar o joio do trigo. Ele consegue saber qual o espírito ali se faz presente. Mediante esta situação, intuitivo e mecânico, a caligrafia, ela é disforme. Você entendeu? Praticamente 100% a caligrafia é do médium. Porque o espírito atua na mente do médium. Mas o médium é tão disciplinado, tem tanto ele conhecimento, que ele confia e passa por papel o que o espírito está lhe transmitindo. Mas acontece, no final, quando o espírito está terminando a mensagem, o médium mesmo intuitivo e mesmo inspirado, ele permite que o espírito assuma o controle do teu membro superior, a mão, aqui está sendo utilizada, para poder grafar ali no papel a assinatura, a qual ele usava aqui na Terra. Por isso você observa, quase que 99% das psicografias, a assinatura é do médium. Qual o problema? Nenhum. Desde que o médium tenha disciplina, desde que ele tenha discernimento, porque reconhece-se a árvore pelo fruto. Então você reconheceu ali um excelente fruto, pode confiar. Então, 99, vamos pensar assim, 100% das psicografias, quase 100% das psicografias, tirando as mecânicas e semimecânicas, a caligrafia no interior da mensagem é do médium. Mas a assinatura é do espírito manifestante. Então, olha só para você ver. Não é difícil. Isso é coisa muito simples da gente entender, né? Visto que nesse caso o espírito apenas atua sobre o pensamento, né? Eu já li isso aqui, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Então o médium é quem dirige a mão dele. É a vontade do médium. Porque o médium ali, ele tem total controle sobre a tua coordenação motora. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo em tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade. Isso é preciso entender isso aqui. Porque a pessoa sabe que o médium é mecânico, através dele, impossível haver uma mensagem apócrifa.
equivoca-se quem pensa dessa forma. Porque eu não sei se você sabe, a mediunidade independe da moral. Você não precisa ter uma mediunidade pura, uma moral pura para você psicografar. Vamos pensar da seguinte forma, ó. Vamos pensar nos ditadores que já existiu aqui na Terra. Eu não vou dizer nomes, não, para não complicar. Você acha que eles não podiam se sentar e psicografar, tendo eles a faculdade mecânica? Não tem nada a ver. Mediunidade é uma coisa, moral é outra coisa. Agora, uma vez que o indivíduo, o candidato médio, adentra a doutrina dos espíritos, ele tem que procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, em todos os sentidos. Se ele quiser desfrutar do amparo e da assistência dos bons espíritos. Porque através desses ditadores, usando o termo, através desses médios imorais, quem se faz presente ali, mecânicos, quem se faz presente ali são espíritos de baixo escalão, que utilizam nomes renomados. E o médio, como ele não tem disciplina, ele adere. Porque o médio quer holofote. O médio ele quer destaque nas revistas. Ele quer ser anunciado em jornais. Ele prioriza os holofotes. O fascinado, o obsidiado, enquanto o médio sério verdadeiro, ele se oculta o máximo possível. Você conhece, no Brasil existiu uma pessoa que chamava-se Dercy Gonçalves. Aqui na Terra era depravada, não vou dizer, com todo respeito. Mas o que a nossa irmã dizia não servia para jogar nem no lixo. Antiética, antimoral, irresponsável nas palavras. Então ela poluía a mente das pessoas com histórias chulas. Pois bem, desencarnou. É óbvio, umbral, né? Depois de alguns anos, essa nossa irmã retorna à psicografia de um médium aqui no Brasil. Só que ela retornou através da psicografia de um médium desequilibrado. Um médium sem moral nenhuma. Aquele médium charlatão, mistificador, impostor, que sempre viveu em busca de holofote. E esse espírito da nossa irmã, o espírito da nossa irmã, deixou uma psicografia, uma mensagem, narrando tudo que ela enfrentou nas regiões de sofrimento e usando os mesmos palavreados que possuía quando aqui no corpo físico ela viveu. Isso é mistificação. Essa mensagem é apócrifa. Mas por que ela se identificou realmente como ela era? Não é assim que as coisas funcionam. Ela, se fosse ela de verdade, ela ia se manifestar através de um médium sério e ela ia ter a seguinte postura: meus amigos, meus irmãos, eu sofri tanto nas regiões umbralinas por ter agido como eu agi. Mas eu aprendi. Por isso eu retornei através desse médium, essa oportunidade que estão me dando, para pedir à humanidade perdão, desculpa pelas coisas chulas que eu dizia, pela imoralidade
que eu transmitia. Pode ter certeza que se esse espírito agisse dessa forma, essa mensagem era verídica, é autêntica. Ah, mas o espírito retorna através do médium. Vamos dizer que 100% é ela mesmo. E ela se apresenta. Ela não tem o direito de transmitir a verdadeira identidade dela? Não. É da responsabilidade do médium, que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, disciplinar o espírito. Você vai usar os mesmos palavreados que você usava enquanto se encontrava no corpo físico? Vou. Então você vai catar coquinho na ladeira. Você procura outro, porque eu não permito. O médium, ele é o único responsável pela manifestação, tanto do espírito puro, quanto do espírito mais baixo escalão. Ele é o que é o responsável. Então você observa a importância do conhecimento da doutrina dos espíritos? Onde é que está o erro aí? É em aceitar. É em aceitar. Interessante, né?